Você já acordou num dia de semana, olhou para o teto antes de o alarme tocar e sentiu aquela pressão fria no estômago, aquela espécie de gelo que desce devagar, como se o corpo soubesse, antes mesmo da mente, que as contas não fecham, que o mês é mais longo do que o salário, que existe uma lista de tarefas esperando por você com uma paciência que nunca vai ter o seu nome. Pois Augusto Cury passou décadas ouvindo essa história, não de uma pessoa, de milhares. E o que ele descobriu vai mudar a forma como você entende o seu próprio sofrimento financeiro, porque o problema nunca foi o dinheiro. O problema está a 86 bilhões de neurônios de distância do seu extrato bancário. Fique até o final deste vídeo, porque Cury vai entregar algo que nenhum curso de finanças pessoais jamais te deu: a chave psicológica que decide, antes mesmo de você abrir a carteira, se você vai construir riqueza ou sabotá-la. E se você sair agora, vai continuar repetindo o mesmo ciclo exaustivo que já conhece de cor, trabalhando cada vez mais, ganhando cada vez mais e sentindo cada vez menos que isso é suficiente. Existe uma geração inteira que aprendeu a correr sem saber porquê. Aprendeu que descansar é fraqueza, que silêncio é improdutividade, que o valor de uma pessoa se mede pela quantidade de tarefas que ela consegue empilhar num único dia. Cury chama isso de síndrome do pensamento acelerado, e ela não aparece no exame de sangue, não tem febre, não mancha a pele, mas rouba algo muito mais precioso do que qualquer vírus já roubou. Ela sequestra a sua capacidade de pensar com clareza, de sentir com profundidade e de decidir com sabedoria. E quando essa capacidade vai embora, o dinheiro começa a ir embora junto. Pois bem, vamos começar pelo lugar que dói. Imagine esta cena, são 11 da noite de uma quinta-feira. Você está na frente do computador. A luz da tela ilumina o rosto num azul pálido que faz você parecer mais cansado do que já se sente. O cheiro de café frio ainda paira na mesa. Você já tomou 3 xícaras, talvez 4. Não lembra. O que você lembra é que entrou no aplicativo do banco às 18 horas e o número que viu lá não combinava com as horas que você trabalhou neste mês. Você trabalhou 14 horas por dia, às vezes 15. Os seus filhos adormeceram sem uma boa noite, a sua companheira ou companheiro jantou sozinha mais uma vez, e o cão ficou na porta do escritório esperando um carinho que nunca chegou. E mesmo assim, o número no extrato bancário parece rir de você. Então você fecha o aplicativo, abre o Instagram e em algum momento, sem perceber direito, você comprou alguma coisa. Um curso online que talvez não vá terminar. Um gadget que promete organizar a sua vida. Um livro de produtividade que vai sentar na estante ao lado dos outros 5 que também prometeram mudar a sua vida e que você abriu até a página 32. A compra durou 2 minutos. O alívio durou menos ainda. O arrependimento chegou às 2 da manhã, quando você tentou dormir e não conseguiu, porque o cérebro não desligou e os pensamentos começaram a circular como aviões num aeroporto congestionado, um pensando no prazo, outro pensando no que o seu chefe disse na reunião, outro pensando no que você devia ter dito e não disse, outro pensando no que vai acontecer se o cliente cancelar o contrato. Fija-te bem, isso não é falta de força de vontade. Isso é neuroquímica desregulada por um estilo de vida que o mundo moderno normalizou e que Augusto Cury passou décadas estudando. E se você se reconheceu nessa cena, se sentiu aquele calor leve subindo pelo pescoço enquanto ouvia, então o que vem a seguir é especialmente para você, porque Cury vai mostrar que existe uma conta bancária que você nunca aprendeu a administrar, e é justamente ela que determina se você vai prosperar ou sobreviver. Mas antes de chegar lá, Cury precisa que você entenda algo que a maioria dos especialistas em finanças nunca vai te contar, porque a maioria dos especialistas em finanças não estudou o cérebro humano sob pressão. Eles estudaram planilhas, e planilhas não choram às 2 da manhã. Então Cury te convida a continuar aqui
a investir os próximos minutos como se fossem os mais rentáveis que você já investiu. Porque o retorno não vai aparecer na sua conta corrente. Vai aparecer primeiro na sua cabeça e depois, sim, inevitavelmente, na sua conta corrente. Se você acha que vale a pena, que cada minuto que você doa à sua própria saúde mental é um investimento e não um gasto, então este canal merece a sua presença permanente. Inscreva-se. Não porque alguém pediu, mas porque a sua mente merece um lugar onde ela seja tratada como o ativo mais valioso que você possui. Bueno, vamos fundo. O que Cury observou em mais de 30 anos de clínica psiquiátrica e pesquisa sobre o comportamento humano é que a ansiedade financeira não nasce da falta de dinheiro. Ela nasce da falta de controle sobre os próprios pensamentos. Existe uma diferença enorme entre esses dois diagnósticos e confundi-los é o erro mais caro que uma pessoa pode cometer. Porque se o problema fosse só o dinheiro, então as pessoas que ganham mais seriam as mais tranquilas. E você sabe que não é assim. Você conhece alguém que ganha bem e ainda assim vive num estado permanente de urgência, como se houvesse um cronômetro invisível contando regressivamente sobre a cabeça. Talvez você seja essa pessoa. Cury descreve o síndrome do pensamento acelerado como o estado em que o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo planejamento, pela tomada de decisões racionais e pela regulação emocional, fica sobrecarregado de estímulos ao ponto de começar a funcionar de forma fragmentada. Pense num processador que está rodando 200 programas ao mesmo tempo. Ele não quebra de uma vez. Ele começa a travar em momentos inesperados. A resposta que você daria no momento de lucidez torna-se impossível quando o processador está travado. E é exatamente nesses momentos de travamento que você toma as piores decisões financeiras da sua vida. Você compra por impulso quando está ansioso, porque o cérebro busca dopamina de qualquer forma disponível. A compra aciona o centro de recompensa. O alívio é real, é químico, é imediato. O problema é que ele dura em média entre 20 e 40 minutos e a dívida dura meses. Isso não é fraqueza de caráter. Isso é biologia sendo explorada por uma sociedade que construiu um sistema econômico inteiro baseado na sua incapacidade de esperar. Pense nisso por um instante. As maiores empresas do mundo contratam os melhores neurocientistas não para te ajudar a tomar melhores decisões, mas para garantir que você tome decisões antes de pensar. A notificação que pisca no seu celular às 22 horas dizendo que o produto que você olhou semana passada está em promoção por mais 2 horas. Isso não é coincidência. É engenharia comportamental. E ela funciona com perfeição cirúrgica justamente nos momentos em que o seu córtex pré-frontal está mais esgotado, ou seja, à noite, depois de um dia longo, quando você está emocionalmente exausto e fisicamente tenso, com os ombros levantados sem perceber e uma leve dor na base da nuca que você já normalizou. Nesse estado, você não está comprando. Você está tentando curar uma ferida com um curativo que dissolve em 20 minutos. E aqui começa o conflito real que Cury quer que você encare hoje, não amanhã, não quando as coisas melhorarem, porque as coisas não melhoram por si mesmas quando o instrumento que deveria melhorá-las está funcionando com metade da capacidade. Escute com atenção o que vem agora, porque este é o ponto que a maioria das pessoas prefere ignorar até ser tarde demais. Se você continuar vivendo nesse estado de aceleração mental crônica, se continuar alimentando o síndrome do pensamento acelerado sem nenhuma intervenção consciente, o que está em risco não é apenas o seu saldo bancário. O que está em risco é a textura da sua vida inteira. Cury viu isso acontecer. Pacientes que chegaram ao consultório não depois de uma crise financeira, mas depois que a crise financeira destruiu o casamento, alienou os filhos, esvaziou a identidade a ponto de a pessoa não saber mais quem ela era. Fora do trabalho e das dívidas. Existe uma forma particular de solidão que afeta quem vive consumido pelo estresse econômico.
É a solidão de estar presente fisicamente e ausente emocionalmente. Você está no jantar, mas não está no jantar. Você ouve a voz do seu filho descrevendo o dia na escola, mas o que você realmente está ouvindo é o cálculo do boleto que vence na sexta-feira. O abraço que você dá parece oco por dentro, como uma caixa de presente vazia embrulhada com papel bonito. E as pessoas que vivem com você sentem isso. Elas não conseguem nomear, mas sentem. E ao longo do tempo, essa ausência emocional cria uma distância que o dinheiro nunca vai conseguir pagar de volta. Cury encontrou um dado que ele nunca conseguiu esquivar da memória. A maioria dos divórcios não acontece por causa de infidelidade. Acontece por causa de distância emocional acumulada. E a distância emocional tem um dos seus maiores alimentadores justamente no estresse financeiro crônico e no esgotamento profissional que ele produz. Você pode estar, neste exato momento, construindo um abismo na sua relação mais importante, sem perceber, enquanto acha que está construindo segurança para a sua família. Isso é a ironia que dói mais fundo. O sacrifício que você faz por eles está sendo feito às custas deles. E os filhos? Cury quer que você imagine o que uma criança aprende quando seu modelo de referência de adulto é alguém que trabalha sem parar, que explode de irritação por questões pequenas, porque já não tem mais margem emocional para absorver nada, que sorri com a boca, mas não com os olhos, que está sempre cansado, sempre preocupado, sempre a um passo de perder o controle. Essa criança não aprende a gestão financeira. Ela aprende que a vida adulta é sinônimo de exaustão. Ela aprende que o amor tem um preço e que o preço é a paz de espírito. Isso se chama transmissão intergeracional do trauma. E ela não precisa de palavras para se propagar. Ela viaja em silêncio no padrão de comportamento que você exibe todos os dias dentro de casa. Pois bem, agora Cury quer que você sinta o peso completo do que está em jogo. Não para te assustar sem propósito, mas porque a transformação genuína nunca nasce do conforto. Ela nasce do momento em que a pessoa olha para a verdade sem desviar o olhar. Você pode continuar como está. Pode. A vida vai continuar girando, as contas vão continuar chegando, o trabalho vai continuar pedindo mais do que tem, retirando da reserva emocional que já está no vermelho, emitindo cheques de energia que não tem fundo. E um dia, não Cury, mas o seu próprio organismo vai apresentar a cobrança. Pode ser um burnout que te tira de operação por meses. Pode ser um problema cardíaco que o médico vai chamar de psicossomático, o que é uma forma educada de dizer que o seu coração quebrou por dentro antes de quebrar por fora. Pode ser simplesmente o dia em que você acorda e percebe que se tornou a pessoa mais rica do seu cemitério imaginário, cercado de conquistas materiais e completamente solo, porque foi gastando as pessoas que amava como se fossem recursos renováveis. Há aqui algo que Cury repete em suas obras com uma obstinação que parece quase poética. O ser humano é o único animal capaz de antecipar o futuro e também o único capaz de torturá-lo no presente por isso. Você não está sofrendo pelo que aconteceu. Você está sofrendo pelo que pode acontecer. E o problema é que, enquanto você sofre pelo futuro, você destrói o presente. E quando o futuro chegar, ele não vai ser o futuro que você imaginava, porque o presente que você destruiu era o único material com que esse futuro poderia ser construído. Me sigues? Fica aqui, porque o que vem agora é a parte que Cury reserva para quem teve a coragem de chegar até aqui. Antes de revelar as ferramentas práticas, existe ainda uma camada que precisa ser compreendida, porque sem ela as técnicas são apenas palavras bonitas que não se sustentam no dia seguinte. Existe o conceito que Cury chama de conta bancária emocional. Assim como uma conta bancária financeira, ela tem depósitos e retiradas. Os depósitos são momentos de silêncio real, de sono de qualidade, de conexão genuína com pessoas que você ama, de pausas conscientes, de pequenas alegrias que você permite sentir sem culpa. As retiradas são o estresse, a urgência, a multitarefa compulsiva,
os conflitos não resolvidos, as noites mal dormidas, as refeições engolidas em pé na frente do computador. Agora Curi te faz uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para responder honestamente. Quando foi a última vez que você fez um depósito real nessa conta? Não um feriado produtivo onde você aproveitou para adiantar tarefas. Não um fim de semana onde você ficou com a família, mas com o celular na mão. Um depósito real. Um momento onde o seu sistema nervoso respirou fundo, onde os pensamentos desaceleraram, onde você esteve completamente presente no instante em que estava vivendo, sem planejar o próximo, sem analisar o anterior. Se você está hesitando para responder, se está fazendo cálculos para lembrar quando foi esse momento, então a sua conta bancária emocional está tecnicamente no limite do cheque especial. E é desse estado que você toma as suas decisões financeiras todos os dias. Agora entende por que a planilha não funciona. Porque o aplicativo de controle de gastos foi abandonado na terceira semana. Porque você sabe exatamente o que devia fazer e não faz. Não é falta de informação. É falta de capacidade cognitiva e emocional para executar o que a informação recomenda. E essa capacidade não vem de mais café nem de mais disciplina forçada. Ela vem de um cérebro que tem margem para pensar. Existe uma pesquisa da Universidade de Princeton, citada por Curi em contextos de economia comportamental, que demonstrou algo perturbador. A escassez financeira, ou seja, a simples percepção de ter menos do que se precisa, reduz o coeficiente intelectual funcional de uma pessoa em aproximadamente 13 pontos. 13 pontos. Para ter uma referência, isso é equivalente ao impacto cognitivo de passar uma noite inteira sem dormir. Isso significa que a sua capacidade de planejar, de resistir a impulsos e de tomar decisões complexas está comprometida não porque você é menos inteligente, mas porque o seu cérebro está operando em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência, o cérebro não planeja o futuro. Ele resolve o agora. Ele busca alívio imediato. Ele compra o que acalma, mesmo que seja temporário. Ele evita a planilha porque a planilha confirma o medo, e o medo já está grande demais para ser olhado de frente. Isso é a armadilha mais cruel da ansiedade financeira. Ela destrói exatamente as ferramentas mentais que você precisaria para sair dela. Mas veja bem, Curi não ficou décadas estudando o comportamento humano para apenas descrever a prisão. Ele foi procurar as chaves, e agora Curi vai compartilhá-las com você. A primeira ferramenta que ele apresenta é o que ficou conhecido como a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. Ela foi concebida originalmente para a gestão do pensamento ansioso, mas Curi a viu sendo aplicada com resultados extraordinários no campo da psicologia econômica, especialmente no controle das compras impulsivas e da procrastinação financeira. Vamos destrinchar isso de forma que você possa aplicar já hoje. Imagina que você está navegando num site de compras às 21 horas. Você chegou em casa cansado, jantar foi rápido, o dia foi pesado, e agora você está olhando para um produto que não estava nos seus planos há 48 horas. O seu dedo está sobre o botão de comprar. A sensação no seu corpo é quente, leve, quase como um alívio antecipado. É dopamina, é real, não é fraqueza. O primeiro passo da técnica DCD é duvidar, não do produto, do pensamento que está conduzindo a ação. Curi ensina que o pensamento ansioso tem uma característica muito específica. Ele se apresenta com urgência falsa. Ele diz que isso é necessário agora, que amanhã será tarde, que você merece isso, que você trabalhou muito e precisa de uma recompensa. Duvide dessas vozes. Pergunte em voz alta, se precisar, de onde veio esse pensamento. Ele surgiu de uma necessidade real ou surgiu do cansaço que está buscando dopamina? A maioria das pessoas nunca chegou a esse passo porque nunca lhe disseram que era possível pausar entre o impulso e a ação. Curi diz que essa pausa é o espaço onde mora a liberdade humana. É um espaço pequeno,
às vezes de apenas alguns segundos, mas é nele que o destino financeiro de uma pessoa pode começar a mudar. O segundo passo é criticar. Não a si mesmo, porque a autocrítica destrutiva é o fertilizante da procrastinação e do autossabotagem. Criticar o argumento que o pensamento impulsivo está usando. Se o pensamento diz esta promoção acaba em 2 horas, então pergunte: se eu não soubesse que a promoção existe, eu teria buscado esse produto hoje? Se a resposta for não, então a urgência foi criada por alguém de fora de você, não por uma necessidade real de dentro de você. E você está prestes a tomar uma decisão financeira com base num roteiro que outra pessoa escreveu para te levar a gastar. Criticar o argumento do impulso não é fácil nos primeiros dias. O cérebro vai resistir porque ele foi treinado por anos de exposição a estímulos de consumo. Mas Cury observou que, com prática consistente, esse músculo da crítica consciente se fortalece da mesma forma que o músculo físico se fortalece com o exercício. E quando ele fica forte, você não deixa de sentir o impulso. Você simplesmente para de obedecer cegamente a ele. O terceiro passo é determinar, não uma promessa vaga de que vai melhorar. Uma decisão concreta, específica, com um prazo. Cury sugere o que ele chama de regra das 72 horas para qualquer compra não essencial. Se o produto ainda parece necessário 72 horas depois de você tê-lo visto pela primeira vez, então considere a compra. Você vai descobrir que em mais de 60% dos casos, o desejo simplesmente some. Porque ele nunca foi um desejo real, era a ansiedade usando a roupa do desejo. Determinar também significa criar um sistema de intenção financeira. Cury não gosta da palavra orçamento porque ela soa como uma camisa de força e as pessoas resistem à camisa de força. Ele prefere falar em intenção financeira, que é a diferença entre dizer eu não posso comprar isso e eu escolho não comprar isso agora porque tenho uma direção mais importante para esse recurso. A primeira frase gera ressentimento e sensação de privação. A segunda gera autonomia e identidade. E identidade é o motor mais poderoso de mudança de comportamento que existe. Aqui Cury introduz um conceito que pode parecer simples, mas tem implicações profundas. Você não toma decisões financeiras com base em quem você acha que é. Se você se enxerga como alguém que nunca consegue guardar dinheiro, então você não vai guardar dinheiro. Não porque falta disciplina, mas porque o comportamento sempre obedece à identidade. Mude a narrativa interna e o comportamento muda com ela. E como se muda a narrativa interna quando o cérebro está em modo de síndrome do pensamento acelerado? Essa é a segunda ferramenta que Cury apresenta, e ela vai te surpreender pela sua simplicidade aparente. Ele chama de ancoramento consciente. E funciona assim: no momento em que você percebe que o seu pensamento está acelerado, que as preocupações financeiras estão circulando em loops sem resolução, que a ansiedade está subindo como vapor numa panela fechada, você interrompe o ciclo com um estímulo sensorial deliberado e concreto. Não um retiro espiritual, não uma transformação radical de estilo de vida que você vai começar na segunda-feira. Um estímulo sensorial simples e imediato. Pode ser segurar uma xícara quente com as 2 mãos e focar durante 30 segundos apenas na temperatura e no peso dela. Pode ser abrir uma janela e nomear em silêncio 3 coisas que você vê, 2 que você ouve, uma que você sente na pele. Pode ser respirar 4 segundos para dentro. Segurar 4, soltar 4. O que Cury explica é que esses gestos simples não resolvem o problema financeiro, mas eles devolvem ao córtex pré-frontal o controle que a amígdala sequestrou. E com o córtex pré-frontal de volta ao comando, ainda que por poucos minutos, você recupera a capacidade de pensar ao invés de apenas reagir. E uma decisão tomada em estado de clareza, mesmo que imperfeita, é sempre superior a uma decisão tomada em estado de pânico. Cury diz que não existe pessoa produtiva que não seja, antes de qualquer coisa, uma pessoa que aprendeu a gerir o próprio estado interno.
Produtividade não é a quantidade de horas que você coloca numa tarefa. É a qualidade cognitiva que você traz para cada hora. 2 horas de trabalho com foco genuíno produzem mais do que 8 horas de trabalho em modo de piloto automático exausto. Mas ninguém te ensinou isso porque a economia moderna não lucra com a sua tranquilidade. Ela lucra com a sua urgência. Pois é, a ironia que Cury nunca se cansa de sublinhar. É quase cômica se não fosse tão trágica. Vivemos uma sociedade que te vende insônia de um lado e remédio para dormir do outro. Que te vende estresse de um lado e wellness de outro. Que te convence a trabalhar a ponto de adoecer e depois te vende o tratamento da doença que o trabalho causou. Você não é improdutivo. Você é o mercado mais rentável que já existiu. O mercado do ser humano que está sempre quebrado de alguma forma e sempre precisando comprar alguma coisa para se consertar. Perceber isso não é cinismo. É o primeiro passo para sair do ciclo. A terceira ferramenta que Cury propõe é o que ele chama de higiene do pensamento financeiro. Assim como existe higiene corporal, uma série de hábitos diários que protegem o corpo de agentes nocivos, existe uma higiene do pensamento que protege a mente do contágio da ansiedade financeira crônica. O primeiro elemento dessa higiene é o que Cury chama de momento de lucidez matinal. Antes de verificar o telefone, antes de qualquer estímulo externo entrar pelo campo sensorial, você reserva entre 5 e 10 minutos para apenas existir. Não planejar, não resolver, não produzir. Apenas existir. Cury observou que pacientes que adotaram esse hábito reportaram, em poucas semanas, uma melhora mensurável na qualidade das decisões que tomavam ao longo do dia, incluindo decisões financeiras. Porque o dia começa com o córtex pré-frontal em estado de abertura, ao invés de começar em modo de resposta reativa às demandas externas. O segundo elemento é o que ele chama de desintoxicação comparativa. Uma das maiores fontes de ansiedade financeira na contemporaneidade não é o extrato bancário. É a comparação constante e involuntária que o cérebro faz entre a sua vida e a vida que você vê nas redes sociais. Cury explica que o cérebro não distingue experiência real de experiência simulada da mesma forma que um adulto consciente distingue. Quando você vê a vida financeiramente perfeita de outra pessoa exibida numa tela, o seu sistema emocional processa isso como uma ameaça à sua posição social. E ameaça à posição social ativa os mesmos mecanismos neurológicos que uma ameaça física. O seu corpo libera cortisol, o seu estado de alerta sobe. E você entra em modo de comparação competitiva que alimenta diretamente o consumo impulsivo. A solução não é deletar todas as redes sociais, porque Cury não acredita em soluções de fuga. A solução é criar o que ele chama de fricção consciente. Antes de abrir qualquer rede social, pergunte-se por que está abrindo. Se a resposta for para ver o que os outros estão fazendo, feche. Se a resposta tiver um propósito concreto, abra com tempo limitado. Parece pequeno. Os resultados ao longo de semanas não são. O terceiro elemento da higiene do pensamento financeiro é o que Cury denomina reconciliação emocional com o dinheiro. Isso significa sentar com o seu extrato bancário não em estado de julgamento ou de medo, mas em estado de curiosidade clínica. Olhar para os gastos do mês passado não como provas da sua incompetência, mas como dados que contam uma história sobre o estado emocional em que você se encontrava quando cada gasto foi realizado. Você vai começar a perceber padrões. Vai perceber que os maiores gastos impulsivos se concentraram nos dias que antecederam uma reunião estressante, ou nas semanas em que dormiu mal, ou nos momentos em que se sentiu invisível ou não reconhecido no trabalho. Isso não é uma desculpa, é um mapa, e com o mapa você pode traçar um caminho diferente. Há agora uma história que Cury costuma contar, e que vale a pena trazer aqui, porque ela é o tipo de história que não sai da memória. Marcos tinha 42 anos quando chegou ao limite. Não chegou quebrado.
Chegou com um bom salário, uma casa própria, 2 carros, os filhos em escola particular. Chegou com a vida que a maioria das pessoas sonha. E chegou completamente vazio. Chegou com a sensação de que estava vivendo a vida de outra pessoa, que tinha construído uma arquitetura de sucesso por fora, enquanto por dentro havia algo que ele não conseguia nomear, uma espécie de barulho baixo, constante que nunca parava, como um eletrodoméstico que não desliga. Marcos trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia. Ele vivia com o celular na mão. Ele considerava qualquer momento de pausa como um momento de atraso. Ele tinha medo de parar porque no silêncio o barulho ficava mais alto. Então ele trabalhava mais, ganhava mais, gastava mais, não por luxo, mas por anestesia, restaurantes caros que ele comia sem saborear, viagens que ele passava no computador do hotel, roupas que ele não precisava, mas que davam por alguns minutos a sensação de que estava avançando em alguma direção. A conta bancária estava cheia. A conta bancária emocional estava seca como terra rachada no verão. O momento de virada de Marcos não foi dramático. Não foi uma crise de choro ou um colapso físico. Foi num domingo à tarde, quando o filho mais novo, que tinha 8 anos, veio até ele com um desenho na mão. No desenho havia uma figura masculina grande com uma maleta. E a figura estava sozinha. Marcos perguntou quem era. O filho disse: "És tu, pai? Estás sempre a ir embora." Marcos não estava indo embora nenhum domingo. Ele estava em casa. Mas estava ausente de uma forma que o menino de 8 anos conseguiu capturar num papel com lápis de cor. Esse foi o instante de lucidez. Não uma decisão grandiosa, um instante. E a partir desse instante, Marcos começou a aplicar o que Cury descreve como gestão da emoção, como base da gestão financeira. Ele aprendeu a reconhecer os estados emocionais que antecediam as suas piores decisões. Aprendeu a criar pausas entre o estímulo e a resposta. Aprendeu que ser produtivo não significa ser incessante, significa ser eficaz. E a eficácia exige um cérebro que descansa. Em 2 anos, Marcos não ganhou mais dinheiro, mas começou a perder menos. As compras impulsivas diminuíram porque ele passou a reconhecer o estado emocional que as provocava. O sono melhorou porque ele passou a proteger as últimas horas do dia do trabalho. A relação com a esposa melhorou porque ele voltou a estar presente nos jantares. E o filho mais novo voltou a desenhar a figura do pai com a maleta. Mas desta vez a figura tinha um sorriso. Estava dentro de casa. Isso é o que Cury chama de riqueza real, não o número no extrato. A qualidade da presença que você consegue oferecer às pessoas que importam enquanto está construindo esse número. E agora Cury chega, a parte que poucos líderes, poucos coaches, poucos especialistas em produtividade têm a coragem de dizer em voz alta: o alto rendimento sustentável não é o resultado de mais disciplina. É o resultado de mais inteligência emocional aplicada à gestão do tempo e da energia. Disciplina sem inteligência emocional é como dirigir na neblina com o acelerador no fundo. Você vai rápido, você não sabe para onde. Em algum momento vai bater em algo que não conseguiu ver. A quarta ferramenta que Cury entrega é o que ele chama de triagem de urgências. No mundo que transformou tudo em urgente, a capacidade de distinguir o que é verdadeiramente importante do que apenas parece urgente é uma habilidade cognitiva de elite, mas ela não é inata, ela se aprende. Cury sugere um exercício simples, mas poderoso. Ao final de cada dia, antes de desligar o computador, escreva num papel 3 tarefas que realizou naquele dia e que fizeram avançar em direção a algo que realmente importa para a sua vida em 2, 5 ou 10 anos. Não as urgências que você apagou, as prioridades reais que você avançou. Na maioria dos dias você vai perceber que as urgências consumiram o tempo e as prioridades ficaram para amanhã. E amanhã haverá novas urgências. E as prioridades vão ficando para depois até o dia em que depois já não houver mais.
Isso se aplica diretamente às finanças. Quantas horas você passou este mês resolvendo problemas financeiros que já existiam, pagando os juros de decisões antigas, renegociando dívidas que nasceram de impulsos? E quantas horas passou este mês construindo algo novo, planejando um investimento, aprendendo algo que muda a sua relação com o dinheiro em 5 anos? A maioria das pessoas passa 90% da sua energia financeira no passado, pagando pelo que já foi, e sobra 10% quando sobra para construir o futuro. Essa proporção, diz Curi, é o espelho financeiro da vida mental da pessoa. Uma mente que vive no passado das preocupações e no futuro das ansiedades não tem presente para criar. E riqueza? A riqueza real e sustentável só se cria no presente. A quinta ferramenta, e talvez a mais poderosa porque é a mais contraintuitiva numa cultura que glorifica o sacrifício, é o que Curi chama de investimento deliberado no ócio produtivo. Ócio produtivo não é procrastinação. Não é a hora que você passa nas redes sociais sem intenção. É a pausa consciente e intencional, sem agenda, sem produção, sem resultado esperado. É a caminhada sem destino. É o livro lido por prazer. É a conversa que não tem pauta. É o silêncio que não precisa ser preenchido. Curi descreve pesquisas que demonstram que as maiores insights financeiros, as maiores sacadas criativas, as decisões mais elegantes que os seus pacientes relataram não aconteceram durante horas de trabalho intenso. Aconteceram durante o banho, durante uma caminhada, durante um momento de meio sono antes de acordar. Porque o cérebro, quando relaxa, não para de trabalhar. Ele muda o modo de operação. Passa do modo de processamento linear, que é analítico mas limitado, para o modo de processamento de rede padrão, que é associativo, criativo e capaz de ver conexões que o modo focado não vê. Em termos práticos, a ideia que pode mudar a sua situação financeira não vai chegar enquanto você estiver estressado na frente de uma planilha. Ela vai chegar quando você der ao seu cérebro espaço para pensar de verdade. Mas para dar esse espaço, você precisa primeiro vencer a culpa de não estar produzindo. E essa culpa, Curi insiste, não é sua. Foi instalada em você por uma narrativa cultural que confunde movimento com progresso e que aprendeu a chamar de preguiça qualquer coisa que não gere resultado imediato. Você não é preguiçoso quando descansa. Você está afiando o instrumento, e o instrumento afiado corta com muito menos esforço. Há aqui um dado que Curi usa frequentemente e que tem o poder de mudar a forma como você organiza o seu dia. Pesquisas em neurociência cognitiva sugerem que o ser humano médio tem aproximadamente 4 a 6 horas dia de capacidade cognitiva de alta qualidade. Não 8, não 10, não 12. 4 a 6. Tudo além disso é trabalho de baixa qualidade disfarçado de dedicação. É ocupação sem eficácia. É presença física sem presença mental. Isso significa que a pessoa que trabalha 8 horas a 50% da capacidade produz menos do que a pessoa que trabalha 4 horas a 100% da capacidade. E a segunda pessoa ainda tem 4 horas para viver a vida que justifica o trabalho. A questão não é quanto tempo você coloca. Mira, Curi quer agora que você faça uma pergunta a si mesmo e que a faça com honestidade brutal. Você está vivendo para trabalhar ou trabalhando para viver? Porque se a resposta for a primeira, então a riqueza que você está construindo é uma ilha no meio de um oceano vazio. Você chega lá, mas não tem ninguém esperando porque foi afastando todos no caminho. E não tem paz para desfrutar porque a mente que chega até lá é a mesma mente acelerada, ansiosa e exausta que saiu. O objetivo final, o que Curi chama de gestão plena da vida, não é ser rico e ansioso. É ser próspero e presente, próspero em recursos materiais suficientes e crescentes. Presente na vida que esses recursos deveriam servir. E isso exige um trabalho que começa não na planilha, mas na mente. Não no banco, mas no espelho. Não amanhã, mas no próximo pensamento que você escolhe ter sobre dinheiro,
sobre trabalho, sobre o que significa ser bem-sucedido. Cury encontrou, ao longo de décadas, uma verdade que atravessou todos os estudos de caso, todas as histórias clínicas, todas as análises do comportamento humano em situações de pressão econômica. As pessoas que constroem riqueza real e a mantêm não são as mais inteligentes, não são as mais disciplinadas, não são necessariamente as mais informadas sobre mercados e investimentos. São as que aprenderam a gerir o próprio estado interno melhor do que os outros. São as que percebem quando estão decidindo com medo e pausam. São as que distinguem urgência real de urgência fabricada. São as que protegem a sua conta bancária emocional com tanto cuidado quanto a conta bancária financeira. E essa competência, Cury repete, não é um dom, é uma habilidade. E habilidades se aprendem com prática, com intenção, com a disposição de olhar para si mesmo sem julgamento, mas com curiosidade genuína. Bueno, chegou o momento de Cury te pedir algo, e ele vai pedi-lo diretamente, porque o tempo que você tem é precioso e merece respeito. Se algo do que você ouviu hoje ressoou em você, se reconheceu alguma parte de si, mesmo nessa conversa, então a melhor coisa que você pode fazer agora não é esperar pelo próximo vídeo. É aplicar hoje uma das ferramentas que Cury apresentou. Só uma, a mais simples, a que parece menor, porque as transformações mais duradouras sempre começam consciência. Aplique a regra das 72 horas na próxima compra que sentir vontade de fazer por impulso. Experimente o ancoramento consciente na próxima vez que o pensamento financeiro ansioso começar a circular. Escreva ao final do dia as 3 tarefas que avançaram o que realmente importa. Reserve amanhã de manhã 5 minutos antes de pegar o celular. Não precisa de tudo ao mesmo tempo. O cérebro não muda com revoluções. Muda com repetições, muda com pequenas escolhas, feitas conscientemente, dia após dia, até que o novo padrão se torne o padrão natural. Cury termina onde começou, com a imagem daquele teto que você olhou antes do alarme tocar, com aquela pressão fria no estômago. Ele quer que você saiba que essa sensação não é um defeito seu, é um sinal, é o seu sistema interno dizendo que algo precisa mudar. Não que você precisa ganhar mais antes de poder respirar, mas que você precisa urgentemente com a seriedade de quem está cuidando da coisa mais valiosa que possui, cuidadamente que vai tomar todas as decisões que vão moldar o resto da sua vida. A sua conta bancária e emocional está pedindo um depósito, e o primeiro depósito começa agora, neste instante, com a decisão de levar a sério o que a sua mente está tentando te dizer há muito tempo. Fíjate bem, há pessoas ao redor de você que precisam desta conversa. Um amigo que trabalha demais e ri pouco. Um familiar que compra para esquecer o que sente. Um colega parece sempre ocupado, mas nunca satisfeito. Partilhar este vídeo com eles não é um gesto pequeno. É um ato de cuidado genuíno, porque às vezes a coisa mais generosa que podemos fazer por alguém é entregar-lhe uma ferramenta que eles não sabiam que precisavam. E para você que ficou até aqui, Cury agradece não pela audiência, mas pela coragem, porque chegar até o final de uma conversa que confronta é sempre um ato de coragem. E a coragem, ele descobriu, é sempre o começo de qualquer transformação real. A geração ansiosa pode aprender a respirar. O pensamento acelerado pode aprender a desacelerar. A conta bancária emocional pode ser reabastecida. E a vida que você imaginava construir ainda está à sua frente, esperando não que você trabalhe mais para alcançá-la, mas que você pense melhor para não se perder no caminho até ela.